o Blendon Malta. Boa noite, Nicola. Novidades no Vasco, abraço. Blendon, são várias as notícias que pintam sobre o Vasco, né? Sobre o Ivan. Os representantes do Ivan ainda aguardam a definição da volta dele ao Brasil. O Ivan está emprestado ao Zenit até metade do ano que vem. Só que, como você sabe, o Yuri vai ficar em definitivo no Corinthians e o Timão vai mandar para o Zenit e também em definitivo do Queiroz e o Robert Renan. Então, o contrato de empréstimo do Ivan vai ser rescindido. Ele volta ao Brasil. Consultei durante o fim de semana um dos representantes do Ivan e ele contou que o Vasco em outro clube tem a intenção de contratá-lo. Depois do vazamento na notícia de que o Ivan é o grande alvo para o gol do Vasco, o pessoal está tentando diminuir o barulho em cima dessa história com medo que o Paulo Brax se incomode. O Vasco já fez várias tentativas para o gol, é uma das posições mais complicadas. Nesse momento, os três nomes que estavam mais na mira: o Léo Jardim, que é um goleiro revelado no Grêmio, que está na Europa, muito caro; o Marcelo Groi, que talvez renove o contrato com o Al Ittihad, tem vínculo até a metade do ano que vem; e o Ivan, que volta ao Brasil, meio sem ter onde jogar. Atleta de só 25 anos de idade, formado na Ponte, seria um baita reforço para o Vasco. Um investimento de algo na casa dos 10 milhões de reais foi quanto o Corinthians desembolsou para adquiri-lo da Ponte Preta e da Elenco Esportes, que é quem representa o atleta, tá? Central Vascaíno. O Central Vascaíno quer saber sobre o Zanocelo. Vamos mandar uma mensagem para um dos representantes do Zanocelo. Quer ver, ó? No sábado eu tinha conversado com o presidente do Santos. O presidente havia afirmado que não tinha proposta. A notícia que circulou hoje nas redes sociais é de que já há uma proposta do Vasco. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Casado. Passando para saber se o Vasco já fez mesmo proposta pelo Zanocelo. Vamos ver o que a gente consegue apurar sobre isso, tá? O Leandro Gomes. Nicola, está um barulho forte da morte do Pelé. Vários repórteres no hospital e o hospital não vai soltar mais nota. Leandro, esse boato, esse burburinho, esse zum, ele começou desde antes do Natal, lá pelo dia 23 do dia 24. Que a condição de saúde do Pelé é muito ruim, isso é óbvio, isso é muito claro. Os filhos foram chamados, chegaram a especular que a vila estava sendo preparada para receber o enterro do Pelé. Só que nós, na condição de jornalista, não... É óbvio que um dos grandes objetivos do jornalista é dar informação primeiro do que os outros. Mas em relação à morte, todo cuidado é pouco, cara, porque a gente está lidando com sentimentos da família, de um cara que é adorado. Então, esse é o tipo do furo que ninguém quer dar, imagino eu, né? E a gente precisa ter muita cautela. Acho que a notícia, se acontecer, e ao que parece é uma tendência, infelizmente, isso vai ser feito pelos próprios familiares, que estão precisando desmentir a todo instante, enfim. Mas a situação do câncer do Pelé é muito grave, e desejar força, desejar que ele passe esses últimos momentos bem, sem dor e próximo da família. Estamos perdendo o maior craque da história do futebol brasileiro e do mundo, o grande representante do futebol do nosso país, que se transformou no que é muito graças ao Pelé. Tá bom? Boa noite, Nicola. Like 60. Orelhano está assinado, Vasco tem chance de liberta. Começar pela segunda, Felipe. A princípio, esses times que se transformam em SAF passam a ter respaldo financeiro para contratações importantes. Eles, na minha visão, eles iniciam a temporada sonhando em ficar na primeira página da tabela do brasileiro, tá? E ficar entre os 10. Tudo que vier a partir dali é lucro. Uma diferença pequena entre o 10º e o 8º, né? Eventualmente, com o 8º você pode estar na Libertadores da América. Então, é algo que pode estar nos planos. Mas vai depender muito da montagem, das contratações. O Vasco já gastou 27 milhões de reais com os 3 primeiros reforços. O Patrick de Lucas chegou de graça, o Léo Pelé chegou a 16 milhões e o Pedro Raul a 11. O Piton também está indo para o Vasco por mais 17. Então 17 mais 16 mais 11. Estamos falando de 34 milhões de reais em 4 reforços, só o Patrick de Lucas de graça. O Orelhano tem um acordo fechado entre o Vasco e o Vélez desde antes do Natal, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O CEO do Vasco foi à Argentina para trabalhar no convencimento do Orelhano. O Orelhano ainda tinha a expectativa de jogar na Europa, tinha uma proposta de lá, e a partir daí isso acabou, não emperrando, mas adiando o acordo, tá? Eu tô vendo se acha aqui, ó. Luca Aureliano assistiu essa tarde na Vila Olímpica para aparecer. Então ele apareceu, ó. Uma postagem de uma conta no Twitter que trata só sobre o Vélez. A conta diz o seguinte: Luca Aureliano
compareceu à Vila Olímpica nessa tarde para se despedir da equipe do Vélez e recolher seus pertences. Na próxima quarta-feira, o atacante viajará ao Brasil para assinar como reforço do Vasco. Boa sorte, Relâmpago, que é como ele é conhecido por lá. Deixa eu ver se tem mais alguma informação nesse sentido. Luca Aureliano se despediu do VAR. Luca Aureliano foi às instalações do Vélez. Tem muita gente repercutindo essa informação, tá? O Augusto Palacios também traz essa informação da despedida. O Augusto Palacios é um jornalista argentino, tá? Também está trabalhando com essa informação de que ele foi. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Se ele esteve de fato lá, para a gente conseguir alguma apuração nessa história. Vou mandar para essa pessoa aqui, ó. Fala aí, meu. Tudo em ordem? Aureliano fechou mesmo com o Vasco. Se tiver qualquer resposta, eu já conto. Wellington Pires, Manuel Capasso, é isso que eu estava falando, é o zagueiro que pertence ao Atlético Tucumã. Robert Morales, Juan Nardoni. Esse Nardoni surgiu hoje, né? É um menino que é super... se tornou um jogador badalado, né? O Alex Duarte, o pai dele, falou super bem do Vasco. E o Douglas Costa. Muita especulação no Vasco. Alguma novidade sobre esses atletas? Falei sobre alguns, quero falar um pouquinho sobre o Douglas Costa. O Douglas, o sonho da vida do Douglas era voltar para o Grêmio. Mas depois de tudo que aconteceu em 2021, ano do rebaixamento do Grêmio, a chance dessa volta é pequena. Diante disso, ele conversou no primeiro momento com o Botafogo e com o Flamengo. Ele sabe que no Botafogo ele seria titular absoluto, no Flamengo ele teria dificuldade. O nome do Vasco surgiu um pouco depois. Deixa eu até ver se andou alguma coisa com o Vasco. Quer ver, ó? O Vasco está na parada pelo Douglas Costa. Deixa eu ver se eu avanço alguma coisa para vocês aqui, tá? Acho que temos uma audiência ilustre de Rodrigo Vessone, de quem eu gosto bastante. Ele está contando que o Piton jogou 52 jogos e o Fábio Santos 41. Lateral esquerdo mais utilizado foi o Piton. Boa. Só para me explicar, porque talvez se o Vessone ficou com essa dúvida, outros também. Quando o VP fala que tem no Piton um cara de maior evolução, de maior qualidade, imaginava-se que ele fosse titular absoluto, né? E aí o Vessone até tá lembrando que o Piton jogou mais do que o Fábio, 52 a 41, mas não foi um titular absoluto. Enfim, você gostou, Vessone? Depois responde aí se você gostou do valor de 17 milhões pelo Piton. Você acha que foi uma boa venda ou uma venda ruim? Tô curioso para saber a opinião de Rodrigo Vessone do site Meu Timão. Cara, bem gente boa. O Jonathan Chagas. Nicola, Jair no Vasco pode apurar? Mais um perguntando, né? Eu vou mandar para uma outra fonte do Galo. Eu acho melhor. Porque essa aqui ela vai ficar boa noite. Tudo bem por aí? Queria saber contigo se o Jair pode ir para o Vasco. Tem proposta? Mandei aqui, tá? Ronaldo Ramos da Silva. Nicola, por que o Palmeiras não negocia jogadores com o Vasco? Todos levam jogadores do Palmeiras, menos o Vasco. Mas dois jogadores do Palmeiras, quem o Vasco tentou? O Wesley, que acabou indo para o Cruzeiro. Acho que quando o Vasco ficou na dúvida entre o Orelhano e o Wesley, o Vasco preferiu o Orelhano, tá? Até porque o Orelhano é mais caro que o Wesley. O Vasco está pagando $4 no Orelhano, o Cruzeiro pagou 3 euros no Wesley. Então, eu acho que na dividida os caras preferiram o Orelhano. Eles entenderam que o Orelhano tem mais futuro do que o Wesley. Quem mais que foi especulado no Palmeiras que poderia pintar no Vasco? Não sei se tinha mais alguém, né? Tinha mais alguém? Centroavante, enfim. Não vejo nenhuma restrição em relação às diretorias, não.